gente vai contar agora a história de um brasileiro que foi preso na Ucrânia e acabou condenado por terrorismo. Ele participou do julgamento trancado numa jaula. O advogado do brasileiro na Ucrânia diz que ele foi torturado para confessar algo que não fez. Foi assim, dentro de uma jaula, que o brasileiro Rafael Luzvarg teve o destino selado. 13 anos de prisão. É mais um capítulo de uma história que você viu aqui no Fantástico no ano passado. O brasileiro está preso na Ucrânia, acusado de terrorismo. Em 6 de outubro, Rafael foi detido ao desembarcar no aeroporto de Kiev-Borispol, na Ucrânia. O paulista de 32 anos tinha deixado o Brasil por causa de uma oferta de trabalho. E a passagem comprada pela empresa previa justamente uma parada no país onde ele era acusado de ter praticado atos de terrorismo. Desde então, Rafael estava preso na capital Kiev, à espera de julgamento. A sessão aconteceu há 10 dias nesta corte. Nos tribunais ucranianos, é comum os acusados ficarem dentro de celas. A juíza queria saber por que Rafael lutou ao lado de rebeldes pró-Rússia no conflito contra a Ucrânia, na região de Donbass, em 2014. Eu recebi um convite de alguns conhecidos para ajudar o povo daquela região, o povo ucraniano. Por que ele foi lutar nessa guerra lá na Ucrânia? Porque ele se identificou, saiu do Brasil e foi combater ao lado daquilo que ele acreditava. Daniel é o advogado de Rafael no Brasil. Eles não se falam desde que o cliente e amigo foi preso. O ofício dele, onde ele se realiza, é nas forças de segurança e no militarismo. Rafael exibia na internet os treinamentos na Ucrânia. No julgamento, o promotor quis saber se o brasileiro pegou em armas. As questões eram traduzidas simultaneamente. Você usava armas durante combates? Sim. Como estas armas faziam feridas, cometia feridas a algumas pessoas? Eu não tenho como saber. Disse para o senhor se ele matou alguém nessa guerra? Matou, ele não me disse expressamente que matou alguém, ele disse que houve combates. Rafael pediu desculpas e disse que abandonou a batalha em 2015. Eu comecei a ver que cometi um grande erro. Estou pronto para cumprir a minha sentença aqui no tribunal determinado. Eu só quero deixar bem claro que eu realmente estou arrependido. O promotor contestou. Eu tenho grandes dúvidas sobre o arrependimento do acusado. Eu peço que o tribunal considere que essa pessoa atirava em soldados ucranianos, em defensores da Ucrânia e destruía a terra ucraniana. O defensor público que representou Rafael reforçou o arrependimento do brasileiro. Meu réu colaborou com os investigadores e, sinceramente, se arrependeu de suas ações e não causou resistência durante a detenção. Mas a juíza o declarou culpado. O tribunal conclui a prova da culpa de Rafael Marques Luzvarg nas ações em que ele foi acusado e que visaram auxiliar as atividades de uma organização terrorista. Por favor, traduza para o réu a decisão final. 13 anos de prisão com confisco de bens. A sentença chamou a atenção deste advogado. Valentim é o dono de um escritório de advocacia na Ucrânia que defende estrangeiros presos. O promotor era ucraniano, a juíza era ucraniana, a tradutora foi contratada pelo governo ucraniano, até o defensor público é do governo. Por isso é que o Rafael recebeu essa sentença horrível. Ele assumiu o caso logo após o julgamento, sem cobrar nada, e imediatamente telefonou para o advogado de Rafael no Brasil, coisa que o defensor público ucraniano nunca tinha feito. Ele contou que ele sofreu agressões na prisão, chegou a ser hospitalizado, mudou de cela e vinha sofrendo. No tribunal, Rafael disse que estava com medo. Agora mesmo está em na prisão, mas não posso voltar para lá sob nenhuma circunstância. Ele foi forçado a confessar crimes porque ele foi torturado e ferido na prisão. Nessas imagens de novembro do ano passado, que o Fantástico conseguiu com exclusividade, Rafael aparece com o rosto muito inchado.
A juíza determinou que Rafael fique sozinho numa cela. Nós entramos em contato com a embaixada da Ucrânia no Brasil, que não quis comentar, porque diz não ter informações sobre o caso. Eu temo muito pela vida do Rafael. Daniel reclama da falta de apoio do governo brasileiro. Nós necessitamos de mais informações, de informações mais concretas. É um brasileiro sendo torturado, passando por maus tratos, e não há uma resposta efetiva do consulado. O Ministério de Relações Exteriores afirmou em nota que, em respeito à privacidade do cidadão, o governo não pode comentar informações pessoais de brasileiros que recebem assistência consular no exterior. Nós conversamos por telefone com a família de Rafael. Eles não quiseram gravar entrevista, mas a mãe dele disse esta semana que sente muitas saudades do filho e que espera que o governo brasileiro dê toda a ajuda possível. Numa entrevista antes do julgamento, Rafael disse em russo que quer voltar para casa. O advogado ucraniano vai recorrer da sentença. Eu tenho visto Rafael de 3 a 4 vezes por semana. Nós estamos discutindo como vamos reverter a decisão. Infelizmente, o Brasil e a Ucrânia não têm acordo de extradição, mas nós vamos fazer de tudo para que o Rafael volte para o Brasil.